Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta, mais uma semana, mais um episódio do podcast Falando de Direitos. E o podcast de hoje, podcast número 16, nós trazemos um tema muito importante sobre direito tributário, que é o teto da contribuição previdenciária do profissional médico. Isso mesmo, direito tributário. Nosso podcast, que é o podcast Falando de Direitos, ele traz semanalmente para vocês informações sobre direito tributário, direito administrativo e concursos públicos. Então, todas as quartas-feiras nós disponibilizamos na plataforma do Spotify, no YouTube e no Instagram do escritórios informações importantes sobre esses assuntos. O podcast de hoje, muito importante sobre esse tipo de contribuição e vou falar um pouquinho sobre os erros que esses profissionais acabam cometendo. Não podemos esquecer que lá no YouTube nós estamos no canal Falando de Direitos Podcast. Dê uma passada lá no YouTube, se inscrevam no canal, ativem o sininho para que vocês recebam a mensagem quando a gente postar alguma novidade. No Spotify Falando de Direitos, você pode passar a seguir o nosso canal, classificar os nossos episódios que estão disponíveis no Spotify, seja em áudios ou também em vídeos, né? Tem das duas modalidades. E no Instagram, no escritório, que é a RB_Advocacia, nós postamos quase que diariamente informações sobre essas áreas de direito tributário, administrativo e concursos públicos. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais e muitas novidades estão por vir. Bora lá? Deixa eu pular aqui para uma outra tela aqui para vocês. E aqui, opa, acho que não, tá aqui. Bora lá. Uma grande preocupação que assola, né, todo contribuinte é pagar tributo a maior. Você precisa pagar 1.000, tem que pagar 1.000. E você vai lá, paga 1.500. Identifiquei que eu recolhi tributo a maior. Está dentro do quinquênio, né, de 5 anos. Eu posso ir lá e pedir a devolução daquele que a gente chama de repetição do indébito, daquele tributo pago a maior. Mas depois dos 5 anos, ou, se for o caso, tiver alguma previsão legal, um prazo diferenciado. Depois do prazo de prescrição, prazo que você pode pedir a devolução desse tributo. E agora? Esse valor, por exemplo, ele vai ser aproveitado para algum tipo de benefício, quando nós falamos especificamente da contribuição previdenciária? Pois é, depende, né? Você pode ter contribuído a maior em relação à remuneração que você recebeu, mas ainda assim esse valor ser utilizado, porque estiver ainda dentro do teto do limite do regime geral, ele vai ser aproveitado como salário base. Mas e se não for? E se você recolheu além do teto de limite, além do limite de teto do INSS, você não vai ter uma conversão dessa sua contribuição em algum tipo de benefício previdenciário. Então, por isso, é muito importante. Eu coloquei aqui nesse episódio como teto da contribuição previdenciária do profissional médico, mas o que eu vou falar aqui hoje, ele se aplica a qualquer tipo de categoria profissional que tenha mais de um vínculo. Professor que tem mais de um vínculo, muitas vezes um vínculo em várias faculdades, né? Todos ligados ao regime geral. Estou falando especificamente sobre RGPS. Existe aplicação, né, em relação a regimes próprios, mas o problema maior é no regime geral, porque a Receita Federal ela não vai lá te falar, olha, você recolheu acima do teto, você tem dinheiro a ser devolvido. Ninguém vai na porta da sua casa te falar isso. Então você precisa atentar para essas questões. Então, por isso que eu trago para vocês hoje esse episódio, para que vocês possam fazer toda a verificação mensal e não cometerem os erros que
uma grande parte dos médicos e profissionais que têm vários vínculos acabam cometendo. Bom, primeiro a gente precisa falar o que é teto. O teto né, entende-se como uma cobertura, que é o limite máximo. Né? O teto para você calcular sua contribuição, ele está correlacionado ao que o regime geral, o INSS, ele poderá conceder de benefício. O INSS ele não concede benefício superior hoje, em julho de 2023, R$ 7.507,49. Pô, todo mundo sabe disso, que a gente precisa fazer um recolhimento. A contribuição ela vai ser entre o salário mínimo e o teto. Então, não há dúvida em relação a isso. Agora, o problema começa quando o profissional, que geralmente tem uma renda maior, por isso que eu coloquei os médicos, né? Que às vezes as pessoas têm 2 ou 3 trabalhos, 3 vínculos, mas não atingem o teto de contribuição. Então, às vezes, a pessoa trabalha em 2 lugares, cada um deles ela recebe lá a remuneração de R$ 2.500, dá R$ 5.000, vai ser tributada, normalmente recolhida nos 2. Mas vamos imaginar agora um médico, passar para cá, um médico que receba R$ 10.000 por mês. Ele trabalha no hospital CLT, e ele receba R$ 10.000. Aí, pela aquela faixa da tabela das 4 faixas, né? São 4 faixas, começa com 7,5, aí vai a 9, depois vai a 12, depois a 14%, ele vai fazer os descontos da sua contribuição previdenciária do empregado, de acordo com a faixa, de acordo com o valor aplicado ali naquela base de cálculo, até o limite de 7.507,49. Algumas pessoas pensam que esse valor é o limite do valor que ele vai recolher. Não, é o limite da base de cálculo. A base de cálculo ela não pode ser superior ao limite, ao teto limite. Então, não importa se eu recebi R$ 10.000, importa qual é o teto previsto para o INSS, para o regime geral. E esse ano, mudou esse ano já, houve alteração em maio do salário mínimo, então agora é de 7.507,49. Pronto. Alexandre, não tem problema, eu conferi meus contra-cheques e a empresa recolhe direitinho. Ela desconta lá, ela coloca lá, base de cálculo do INSS, né? Os contra-cheques costumam vir assim. Aí está lá o teto. Então, assim, eu recebi, minha remuneração é 10.000, mas eu não paguei sobre 10.000. Se fosse uma faixa única, você tem 14% sobre 10.000, no caso de R$ 1.400, eu não paguei R$ 1.400. Não é isso que se aplica, tem as faixas, gente. Essa é uma outra história. Alexandre, isso acontece? Pois é, nesses casos em que a pessoa só tem aquele vínculo, normalmente não existe problema, porque a empresa que é responsável por fazer a retenção, ela vai fazer a verificação e vai fazer o desconto. O problema acontece quando é o seguinte, Alexandre, eu sou médico empregado, recebo R$ 10.000 por mês, lá pela CLT, e ainda presto serviços para outras empresas, são de serviços médicos, né? Então eu faço plantão para algumas empresas e ela me paga no mês. Às vezes tem, às vezes não tem, né? Não vou nem entrar nesse mérito, mas ela me paga ali sem nenhum vínculo, né? É uma prestação de serviço. Gente, já peço perdão porque eu estou me recuperando aí de um resfriado, então a tosse e a voz está um pouquinho ruim, mas vamos lá, vamos seguindo. Então ele recebe lá sua prestação de serviço R$ 5.000. O tomador do serviço, né, que contratou o serviço dele, que não é CLT, ele tem a obrigação de recolhimento. Recolhimento de quê? De contribuição previdenciária. Ele tem como adivinhar
que você já recolheu sobre o teto? Não, ele vai recolher novamente. Imagine que além desse aqui, eu tenho outra prestação de serviço que eu também recebo 5 mil. Da mesma forma, esse tomador de serviço, ele não tem como adivinhar, ele vai também descontar a contribuição previdenciária. Ao final, você vai recolher sobre 7.507,49 mais 5 mil mais 5 mil. Dá o quê? 17.549,07 e 49. Você recolheu muito acima do teto e não vai ter uma contrapartida de um benefício previdenciário acima do teto. Você recolheu a maior. Então você precisa pedir a devolução desses valores. Exemplificando mais uma vez, vamos imaginar que eu seja empregado e e receba lá num hospital vinculado ao regime geral. Eu receba lá 3.507,49. Esse é pela CLT. Eu recolho, todo mês quando recebo minha remuneração, já vem descontado lá o INSS, conforme a tabela, e até aquele limite ali, 3.507,49. Mas eu também tenho contratos de prestação de serviço. Às vezes, nem todo mês é o mesmo valor, né? Porque pode depender da quantidade de plantões, o tempo de duração do contrato, mas imagine que eu tenho naquele contrato um contrato de 2 mil, um contrato de 4 mil e outro contrato de 5 mil, outro de 5 mil. Opa, 5 mil. Vamos imaginar isso. 3 mil, 7.507,49, no segundo vínculo já chegou ao limite, ao teto para a contribuição. Eu não posso mais pagar a contribuição previdenciária sobre o que excede o teto. E isso independe se eu sou contribuinte empregado ou se eu sou contribuinte individual. Seja na alíquota de 20% ou na alíquota de 11%. Então, assim, independe. Quando eu faço o recolhimento da contribuição previdenciária, eu preciso observar o limite. Se eu tenho um contrato de prestação de serviços, e não sou empregado, mas tenho um contrato de prestação de serviços, sou contribuinte individual, qual a minha base, o limite da minha base de cálculo para a contribuição previdenciária? Da mesma forma, 7.507,49. Também. Mas o que acontece, na maioria das vezes, é que cada vínculo, seja ele CLT ou por prestação de serviços, cada vínculo daquele vai descontando de acordo com a tabela. Segundo a tabela aqui, a alíquota vai até 9%. Faz a gradação da tabela 7,5%, 9% e recolhe a contribuição previdenciária em excesso, como não deveria. Mas eu sempre tenho que lembrar, o tomador de serviço, ou até mesmo o empregador, ele não tem como adivinhar. E vamos imaginar agora outra situação. Eu tenho 2 empregos em 2 hospitais. Em um hospital eu ganho 7.800, vou botar aqui R$7.800, e no outro eu ganho R$7.800. Como é que vai ficar a tributação? Eu vou recolher, lembrando, os 2 vínculos são CLT, aqui são CLT, os 2 vínculos são regime geral, RGPS. Então, como vai ficar a tributação nesse caso? Uma aguinha. Da mesma forma, precisa observar o teto. E o teto é o quê? 7.507,49. Mas, Alexandre, como é que eu vou conseguir limitar o teto? Existe um documento, né, que o empregado precisa
preencher e entregar na empresa se chama declaração de retenção da contribuição previdenciária. Essa declaração, que inclusive tem um modelo no site da Receita Federal, você vai informar os dados do seu contrato, os dados da empresa e qual é a empresa que vai fazer a retenção. E você se responsabiliza caso, num mês específico, aquela empresa não tenha atingido o mínimo, ou, por exemplo, imagine que um mês a remuneração tenha sido inferior a um salário mínimo. Ela vai recolher, né, aquele valor inferior e você é responsável por complementar. Da mesma forma, se você informou, entregou aquela empresa, você é minha centralizadora de recolhimento previdenciário, ela vai recolher de um salário mínimo até o teto. Ela vai recolher isso. Você vai pegar a mesma declaração e vai entregar em cada uma das empresas que você ou tem vínculo, CLT, ou você tem o contrato de prestação de serviços. Lembrando que pode ser que você precise levar para as duas. Por exemplo, uma empresa que você receba 5 mil e outra que você receba 5 mil, você pode chegar a fazer a declaração de retenção até o limite do contrato nenhuma e a outra limitar até o certo valor, aquela declaração de retenção. Você pode fazer isso para que não extrapole, senão todo mês vai extrapolar. Uma vai recolher sobre 5 mil, que é inferior ao teto, e a outra também da mesma forma. Então, você precisa informar aquele empregador ou tomador de serviços que já existe um vínculo, nesse vínculo já está autorizado que ele vai ser o centralizador. Ele vai recolher até o teto e que os demais não devem recolher porque extrapolam o teto do INSS. Então, esse é o procedimento. Essa é a forma que vocês devem fazer para que não haja a tributação além daquilo previsto na lei. Mas, Alexandre, eu sou médico há 20 anos e nunca fiz isso. Pois é, muitos. Tem muita gente que faz isso. Bom, em relação ao que você já recolheu há mais de 5 anos, a gente não tem o que fazer. Você recolheu a maior e está prescrito aí o seu direito de reaver. Houve a decadência de você tomar qualquer atitude. Então, o que acontece? Se o recolhimento a maior se deu em até 5 anos, você pode pedir a devolução desses valores recolhidos a maior de forma administrativa e, claro, óbvio, você vai fazer o procedimento da declaração de retenção pelo vínculo que você deseja. Né? Porque muitas vezes você tem um vínculo maior, então é melhor você ir lá naquele vínculo, ó, a centralizadora vai ser você. Entrega a declaração, ele vai recolher geralmente sobre o teto, ele não vai ultrapassar o teto, e as demais você vai informar que já tem alguém recolhendo. Então elas não vão recolher porque atingiu o limite. Logo você não vai pagar tributo maior. Então, óbvio que você vai fazer esse procedimento dessa declaração para a decisão de onde vai ser descontado e a entrega dessa declaração aos demais contratantes ou empregadores e vai fazer o requerimento administrativo para devolução. Então, você vai ter devolvido. E como é que eu sei, Alexandre? Como eu sei se eu paguei a maior ou não? Tem um documento do pessoal que todo mundo que é vinculado ao regime geral chamado CNIS. Eu poderia falar assim, ó, você pega os seus comprovantes de recolhimento, todos eles, e traz para mim. É uma possibilidade. Mas antes, o mais fácil é a gente olhar no CNIS. Lá no CNIS, nós vamos verificar qual foi o valor que você contribuiu. Perdão. Se o valor que você contribuiu foi um valor que excedeu, não o valor que você contribuiu, mas a base de cálculo do valor contribuído excedeu o limite, ou seja, o teto do INSS, você vai fazer jus à devolução dos valores que excederam. Então, você é feito um requerimento administrativo,
e a Receita Federal vai fazer a devolução por meio de crédito em conta. A Receita Federal não concordou e indeferiu. Aí nós podemos entrar com a demanda judicial para pedir a devolução. E, gente, não é difícil de isso acontecer, não. Acontece muito. Normalmente, aí, na maior parte do pessoal desses tipos de categorias, como médicos, enfermeiros, pessoas que têm vários vínculos, elas acabam não tendo controle e tendo recolhimento do tributo a maior, né? Que não beneficia nem um pouco ela, mas a Receita Federal em nenhum momento vai avisar lá, ó, você está pagando a mais, tem dinheiro a ser devolvido. Desculpa, isso não vai acontecer. Então, esse foi o podcast de hoje, podcast muito importante sobre o teto da contribuição previdenciária do profissional médico. Eu queria mais uma vez pedir a todos vocês, encarecidamente, corram lá nas nossas redes sociais, se inscrevam, dá o joinha, ou fala que não ficou bom também, manda um comentário, dá uma sugestão, vai lá no Spotify também, faz um download, compartilha para os seus amigos, vai no Instagram, pode falar com a gente lá por meio de mensagem no Instagram. No Instagram também tem o link de contato do WhatsApp, do nosso site, que é alexandrebezerraadvocacia.com.br. Então você vai ter várias informações no nosso perfil do Instagram. Não deixem de ir lá nas nossas redes sociais e fazer esse procedimento. Eu queria lembrar que isso não se aplica apenas aos profissionais da área médica, né, aos médicos. Regra geral, vai ser aplicado em todo e qualquer trabalhador que tenha mais de uma fonte de renda. Por que eu digo mais de uma fonte? Porque quando é só uma fonte, né, você trabalha para a empresa ela não vai recolher acima do teto. Ela não vai, ela vai obedecer o teto para recolhimento. Então, o seu valor chegou ao teto do recolhimento, naquela competência, perdão, ela vai recolher o valor correspondente ao teto. Não chegou, ela vai recolher conforme a sua remuneração, as verbas que são tributáveis. Ah, faltou R$ 100 para atingir o teto naquele vínculo. Eu prestei um serviço, que recebi X valor. O que eu faço? Você vai pegar e vai recolher a diferença por meio de uma guia GPS, para que você atinja o teto naquele meio de contribuição, porque isso vai ser considerado naquela competência, vai ser somado para que possa ser feito o cálculo do seu benefício de aposentadoria ou outro benefício quando você fizer jus. Tá bom, gente? Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção. Desculpem a voz, as tosses, mas acredito que semana que vem já estarei recuperado. Na semana que vem nós estamos pensando trazer aqui um podcast falando sobre a aposentadoria especial dos médicos. Só que é um tema um pouco longo, né? Então, nós já estamos aí com 23 minutos e 31 segundos. Eu não sei se a gente consegue falar exaustivamente, embora não totalmente, mas falar a contento dentro disso aí de no máximo 25 minutos. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês, uma excelente semana e até a semana que vem.